Olá, eu sou a Niki Sakamoto e este é o Programa Chave. No programa de hoje a gente recebe o psiquiatra Dr. Ricardo Zimmer e vamos falar sobre fibromialgia. Dr. Ricardo, um prazer te receber aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de te perguntar o que é a fibromialgia, né? E como a psiquiatria se relaciona com essa doença. Então, Henrique, grato da oportunidade de estar aqui contigo novamente. A fibromialgia, ela é uma dor tratada por várias especialidades e vários profissionais diferentes, né? O educador físico, o nutricionista, o psicólogo, né? O psiquiatra, o reumatologista, o neurologista, o ortopedista, todos esses vão ter passado a ajudar alguém com fibromialgia, possivelmente. Tá ajudar no diagnóstico até mesmo, no diagnóstico, né, porque ela é uma dor difusa, inespecífica, ela dói em vários pontos diferentes do corpo. O que já se sabe dessa fibromialgia? Ela é terrível, a pessoa sofre muito, ela existe propriamente. O que se tem de mais interessante? Você não tem um processo inflamatório na articulação, como por exemplo quando eu tenho uma artrose. Na artrose eu tenho articulação gasta e dói disso, né? Eu posso ter um bico de papagaio na coluna que faz uma compressão ou exige demais do músculo, e aí aquele músculo machucado ou nervo machucado vai ensinar o meu cérebro que tem uma lesão e aí dói disso. A fibromialgia, você não tem propriamente uma lesão física no corpo, como um machucado, como uma batida, né? Você tem sim uma alteração do funcionamento cerebral. Esse funcionamento cerebral, como é que o cérebro funciona usualmente? Ele bloqueia a percepção de dor. Se nós tivéssemos nós dois fibromialgia agora, mesmo sem a gente ter uma lesão física, nós iríamos estar tendo uma percepção de dor. Diferentes, né? Diferente, em locais diferentes e inespecíficos. A pessoa não consegue dizer dói aqui com a ponta do dedo. Ela vai mostrar que é uma região que dói. E às vezes dói mais um lugar, dói mais o outro. Porque nós temos uma representação no cérebro da sensibilidade física. E é essa sensibilidade física cerebral que acaba não conseguindo inibir a percepção de dor, e aí você tem a sensação de dor, sem ter uma lesão física no corpo. Ela é uma doença comum hoje, né? Muito comum. Quem é mais acometido? Qual o tipo de paciente que é mais acometido de fibromialgia? Tem um perfil, doutor? Tem. Habitualmente são mulheres, né? Entre 30 e 40 anos em diante. É muito raro você ter alguém mais novo tendo fibromialgia. Então, você vai às vezes no ortopedista por conta de dores nas costas ou em alguma outra região. Você vai andando de especialidade em especialidade. Como é que usualmente é feito esse tratamento, né? Mudanças do estilo de vida. Atividade física, num primeiro momento, piora a dor, mas em médio e longo prazo é uma das melhores alternativas para melhora. E as medicações que fazem com que o cérebro funcione de uma forma mais plena, conseguindo inibir a percepção de dor. E é possível a cura ou apenas o tratamento, doutor? É muito comum nós termos uma melhora tamanha que dá para quase se chamar de cura. É que a pessoa tem que entender que se ela tem aquele problema, que ela vai precisar mudar algumas questões do estilo de vida. Alimentos inflamatórios, por exemplo. O que é um alimento inflamatório? Que tenha muito produto industrializado, farinha, coisas que açúcar, coisas que inflamam o nosso organismo. O que a gente então tem que orientar para essas pessoas? Atividade física regularmente, que no primeiro momento elas dizem que elas não conseguem, mas aos poucos... Porque deve doer muito, dói, né, doutor? Isso, porque eu preciso fazer com que aumente o fator de crescimento neuronal, que é uma substância no cérebro que ajuda a organizar o funcionamento e deixa a pessoa mais competente. Então ela se torna às vezes mais feliz, melhora da parte cognitiva, mais produtiva, né? Principalmente com esse fator do crescimento neuronal, que as medicações usadas, usualmente eles são ou estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, ou antidepressivos. E é contínuo essa medicação? Esses tratamentos eles levam muito tempo, junto com mudanças do estilo de vida. Do estilo de vida. A pessoa aprende a conviver
com essa dor daí. Sim, e a dor, com o passar do tempo, ela pode aumentar ou diminuir, dependendo do estilo de vida da pessoa. O nosso cérebro, Nick, ele é um órgão e ele não é muito inteligente. Ele vai treinar, fazer mais aquilo que você repetir mais. Então, em psiquiatria, quanto mais episódios de depressão eu tenho, mais eu terei. Quanto mais crises de pânico, mais eu tenho, porque é o treino. Quanto mais dor eu tenho, mais eu fico acostumando com a dor e mais dor crônica tende a se ter. Essas dores crônicas, como a fibromialgia, é uma doença da era moderna ou é uma coisa que já vem de muito tempo, doutor? Sempre se existiu, mas agora com o nosso estilo de vida mais sedentário, a alimentação mais inflamatória, né? Às vezes algumas pessoas têm um temperamento, uma personalidade para focar mais no negativo. Então ela treina a perceber mais a dor e isso reforça, ela acaba sentindo mais dor. Entendi. Então tem vários fatores. O fator psicológico, pelo que eu estou entendendo, influencia muito. Sim, nessa percepção da dor, né? Doutor? Isso, porque você tem algumas técnicas, por exemplo, de meditação, o mindfulness, que você treina a aceitação daquilo. Você diminui com isso a atenção, que dá o foco da tua mente. Diminuindo o foco da tua mente aquele problema, você deixa de nutri-lo. Aquela história, né? O olho do dono que engorda a boiada, ou seja, o meu problema, o que eu sinto, quanto mais eu percebo, quanto mais atenção eu vou dar àquilo, mais eu noto e maior ele se torna para mim, subjetivamente mesmo. Então, quanto mais eu treino prestar atenção num problema ou numa sensação, mais isso acontece. É muito fácil o povo entender isso em casa, todo mundo tem um pouco de zumbido. Eu falo no zumbido agora, você começa a prestar atenção nele, ele vai aumentando. Assim também é a dor. Quando alguém que já é mais desportista nota que quando está fazendo um treino de corrida, chega um momento que o desconforto é tamanho que a pessoa diz assim, não, eu tenho que parar. O que ela faz? Ela para de dar atenção ao desconforto e continua correndo ou caminhando. E aquilo tende a diminuir. Então, com essas práticas de meditação guiada, de mindfulness, a pessoa consegue diminuir a atenção que dá ao problema, ao desconforto, e com o passar do tempo ele vai diminuindo. A relaxar mesmo. A relaxar. Então tem muito a ver com o foco do problema. Quanto menos eu dou atenção a uma questão, menos ela se torna relevante. Com isso eu consigo ficar mais confortável. Existem níveis de fibromialgia? Níveis de percepção de dor, assim, classificado dessa maneira? Dá para se classificar, tem quadros mais leves, moderados e mais graves, ao ponto das vezes da pessoa não conseguir sair da cama em determinados períodos. Causa paralisia, causa uma paralisia temporária. Não é uma paralisia, é pela percepção de dor, da dor mesmo. E ficar deitado, parado, justamente é para evitar a dor. Entendi. É dessa maneira. Uma alternativa que se tem, aprovada já no Cadastro Nacional de Procedimentos Médicos para fibromialgia, que funciona muitíssimo bem para dor crônica intratável, na verdade, é estimulação magnética transcraniana. O aparelho produz um campo eletromagnético que modula, que faz com que o cérebro volte ao funcionamento, especificamente. Existem 2 locais que você pode colocar a máquina para funcionar. E dependendo da situação, se opta por um ou por outro. E tem uma resposta muito significativa na melhora da dor. Eu tenho tido casos no consultório excepcionais, assim, de uma melhora muito significativa. De pessoas que estavam muito limitadas, que a medicação não funcionou, e que mesmo assim conseguem ter agora uma vida normal. Olha só que interessante, a medicação não funcionou, mas esse tratamento ajudou bastante. Né? A medicação, existem vários fatores que interferem nisso. Entendi. O fígado da pessoa pode ter muita determinada enzima e a medicação baixa muito rápido. Sim. Existem pessoas, Nick, que têm na sua genética uma baixa produção de neurotransmissores e o remédio funciona em cima deles, então ela não consegue ter uma resposta da medicação por isso, e outros têm inclusive uma limitação na barreira hematocefálica, que separa o sangue do cérebro e não deixa o remédio passar. Então são vários e vários pontos que podem ter interferindo. E a estimulação magnética transcraniana, eu consigo fazer com que esse campo eletromagnético, posto cirurgicamente sobre o cérebro da pessoa, né, dá uma resposta muito boa, porque faz o estímulo que vai fazer o aumento do fator
de crescimento neuronal, que seria mais ou menos o jardineiro cuidando do jardim. E com isso o cérebro funcionando melhor, inibe a percepção de dor e a pessoa tem uma melhora global dos sintomas, inclusive às vezes de depressão concomitante, que é muito comum em quem tem fibromialgia. Está associando. Não é só a estimulação magnética, não ajuda só para fibromialgia, para dor neuropática, aquela dor quando se tem uma lesão nervosa periférica, às vezes do diabetes ou do membro fantasma, de alguém que teve uma amputação traumática de algum membro, também favorece muito. Então é um tratamento muito promissor. Muito Qual que é interessante. a grande vantagem dele? É que praticamente não tem contraindicação. Assim como você está ou eu estou, a gente pode chegar, se coloca uma touca onde se marca o cérebro da pessoa e a bobina é posta junto da cabeça. Então ela vai produzir o campo eletromagnético e vai fazer esse estímulo no cérebro. E geralmente são sessões diárias, de segunda a sexta-feira, de meia hora. Tem uma média de sessões, doutor? Entre 20 a 30 muitas vezes, para se ter uma resposta. E é muito comum na dor, principalmente da fibromialgia, ser necessária uma manutenção, 1 ou 2 ou 3 vezes por semana. Entendi. Você estava falando em genética, né? E daí me veio na cabeça uma pergunta. Tem alguma relação com genética? A fibromialgia eu tive, meus filhos netos poderão ter? Tem Não, uma associação? Tem. Não necessariamente a fibromialgia com a genética. Ela não é uma doença que tem uma predisposição genética. Não. Entendi. Mas, por exemplo, existe uma predisposição para a pessoa ser mais sensível à dor. Para ela ser mais sensível a fatores psicológicos, para ela ser, vamos dizer assim, mais rabugenta, para ela ser mais pessimista, para ela focar mais no negativo. Isso tem. Entendi. Com essa predisposição, dependendo de outros fatores que nós ainda não sabemos de todos, né, a pessoa pode ter sim uma chance maior de desenvolver fibromialgia. Entendi, doutor. Então, para a gente concluir, né? Muitas pessoas podem estar assistindo com dores crônicas, já passaram por vários especialistas, como você comentou, né? Ortopedista, acho que é o primeiro a ser procurado, né? Geralmente, né? Neurologista, não acharam ainda. Pode ser fibromialgia, né? Vale a pena consultar e pesquisar, né? Sim, pode ser. É muito comum as dores crônicas serem relegadas, porque não é uma coisa que o médico muitas vezes consegue mensurar. Você mensura a dor crônica para o paciente, você pergunta de 0 a 10. 0 sem dor, 10 a pior dor. Qual que é a dor que você está sentindo? Então tem que ter esse time, esse feeling com o subjetivo do paciente. Do paciente, né? Porque a dor é uma percepção individual, né? Individual que depende de cada um. Tem gente que tem uma predisposição para sentir mais dor e outros menos. Entendi. O importante é diagnóstico, o diagnóstico e ensinar a pessoa as técnicas para ela ficar menos refém disso. E também ter as intervenções para que ela tenha mais autonomia. Entendi, doutor. Nossa, baita assunto, gostei muito. Muito obrigada pela tua presença aqui. Grato da oportunidade, eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar muitas pessoas com esse problema. Tenho certeza, foi muito esclarecedor, doutor. Muito obrigada. Grato a você. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já para o segundo bloco do programa. Não saia daí!